Trago para vocês esse vídeo inédito falando de uma trans no qual troncuda e muito corpulenta e forte, não gorda, com seu penteado em cima todo levantado e seus cachinhos caindo, aquela mulata não muito alta e fortona, muito inspirada em Mary Matoso de Vamp, vamos falar nada mais e nada menos de Rafaela Bustamante, a vovózona. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo inédito para vocês, falando de Rafaela Bustamante, também conhecida como a vovózona, né? Todo mundo chamava ela de vovózona, pessoal. A Rafaela Bustamante, pessoal, ela viveu durante muitos anos lá no Rio Grande do Sul. Ela é originária de Assunção, a capital do Paraguai. Então ela é paraguaia, né? Mas ela veio para o Brasil e começou a viver lá no Rio Grande do Sul durante muitos anos. Até então a Bruninha, me parece ser que foi a Bruninha que trouxe ela, né? Porque quem trouxe a Bruninha foi justamente a Adrianinha, né? A Adrianinha, aquela que eu tenho até o vídeo dela aí, né? Que ela bombou a outra mona lá, em cima da mesa, aí na sala, e todos jogando baralho, a família toda jogando baralho, e ela matou a mona com silicone industrial e saiu correndo pelas ruas, desesperada, deixou o documento, deixou tudo aí, né? Fugiu, né? A Adrianinha era babado. Eu tenho o vídeo da Adrianinha aí. E a Rafaela Bustamante, a vovózona, ela, depois de tantos anos vivendo no Rio Grande do Sul, ela decidiu mudar lá pro Paraná. Foi pro Paraná que ela foi. Lá no Paraná, pessoal, ela começou a trabalhar como gerente da casa de uma cafetina. Uma cafetina monaboy. Estrela, o que é monaboy? Gay. Tá? Gay. Não é trans. Porque o pessoal sempre, muitas vezes, crê que cafetina são só mulheres trans. Não. Tem milhares de cafetina mulheres cis, tem milhares de cafetões e tem milhares de cafetinas gays. Gays, então a gente chama de monaboy, tá? Que a gente sabe que é gay, sabe? Por mais que aparenta ser homem, vestido de homem, tudo, parece aquele homem até respeitável, tudo, é gay. A gente sabe, só de bater o olho. Então ela foi trabalhar na casa dessa cafetina gay, né? Dessa monaboy. Pessoal, o tema da Rafaela é que ela já estava muito cansada, muito esgotada, né? Por quê? Porque eu vou destampar também a caixa de Pandora agora para você se dar conta de uma coisa. A gerente da casa de uma cafetina, gente, ela leva tudo, tá? A maioria delas, né? Leva tudo. São bem remuneradas, sim, são bem pagas, mas cuidado. Ela tem que controlar a casa, ela tem que controlar a rua, e se há algum crime, algum homicídio, ela tem que dar a cara, ela tem que até assumir o crime. É, ser gerente da casa de uma cafetina é babado. Por quê? Porque quando a cafetina não está, gente, ela é a cafetina. Ela é a que toma as rédeas de tudo. Ela tem que resolver brigas, ela tem que cuidar da rua, da arrecadação da rua, ela tem que vigiar a casa, ela tem que cuidar da casa. E a Rafaela Bustamante era muito trabalhadora nesse aspecto, era bastante impecável no tema de arrumar casa e tudo isso, gerenciar tudo, mas ela estava muito cansada. E a Rafaela Bustamante, a vovózona, gente, ela fazia aqueles penteados bem puxados, ela puxava bem o cabelo, né? Passava aquele batom vermelho, fazia aquele coque lá em cima e deixava os cachos caídos assim. Parecia a Mary Matoso, né? Lá daquela novela Vamp, né? Igualzinha, ela ficava igualzinha, mas morenona, né? E troncuda. E ela ia fazer PG. Pessoal, vocês acreditam que a vovózona, ela tinha axé, gente? Ela tinha axé. Mas cuidado, ela não ganhava tudo na moral, não, não. Ela ia também nos atraques, viu? É claro que ela ia nos atraques. Ela ia na Elsa também, claro que ela atracava, claro que ela também roubava cliente. Óbvio, né? As monas todas comentou o mesmo, tá? E a Rafaela Bustamante, a vovózona, um belo dia entrou no banheiro, mas
ela também adorava jogar, gente, um fogo na lenha. Ela adorava os mafuá, as confusão, né? E a parte disso também, a vovózona era vesga, gente. Ela era vesga. E ela não era muito de falar, não. Ela ficava te olhando assim, com aqueles olhos vesgos dela, assim, paralisada, né? Dava até medo, né? Por quê? Porque ela também se dedicava a essas artes mágicas, como 99% delas se dedica a artes mágicas, né? Ela tinha o altar dela e tudo. As meninas até comentou. Estrela. E não é que os babados que ela fazia mesmo de artes mágicas funcionava, menina. Era bafônica. Sim. Também o Carlos, a Mona Boy, a cafetina, o Carlos, tinha, vamos, até plantado já o terreiro dele lá dentro, né? Casa de todos aqueles babados, né? Das artes mágicas, né? O Carlos também se dedicava a isso, né, gente? Você sabe, as pessoas se dedicam a isso, são babados, né? São babados. Fazem uns rituais aí mágicos e pilim pim pim, como a Emília, né? Que aparece lá do outro lado, né? Babado isso, babado. E a Rafaela Bustamante sempre metendo em treta, em confusão, mas sempre caladona, né? E ela tinha uma coisa, a vovózona, quando ela não gostava de uma Mona, ela era muito direta. Não vou com aqueles olhos vesgos dela. Não vou com a sua cara. Não gosto de você. Gente, babada aquela Mona. E ela arrumou treta com uma outra Mona. Gente, a vovózona entrou no banheiro. Foi nada mais... Sabe esses banheiros públicos, né, gente? Que por todas partes existem, né? Ela entrou. E é curioso, né? Porque sempre esperam as monas sair do banheiro pra grudar o atraque, né? Lembra do vídeo que eu contei lá do careca também? Com a Cláudia Borracheira? Que aí ele inclusive enfiou até uma chave de fenda na Cláudia Borracheira e ela tirou a chave de fenda do pescoço e foi pra cima. Quer dizer, aí nenhum deitava pro outro. E a vovózona entrou em uma desconversa aí com uma trans também babadeira, gente. Ela tava nesse dia de calça curta, né? De shorts, meio short, calça curta. Gente do céu, ela entrou no banheiro e a Mona na intenção, né? Elas perseguem, elas seguem, elas sabem onde você tá, onde você vai. Só esperou a vovózona sair do banheiro, gente. Pegou a navalha e flash. Gente, cortou a cara da vovózona, gente. Vocês podem observar. Na foto dá pra ver nitidamente. A cicatriz dela vai desde a boca até a orelha, gente. É curioso porque também eu vi essa Mona, que sai no Goulart de Andrade, ela estava sentada na barra da Val Shows, na época que eu frequentava Val Shows, quando eu vivia aí no Brasil. Ela me deu uma olhada assim que eu fiquei gelada, né? A cicatriz dela ainda estava meio rosada, né? Não tinha cicatrizado de tudo, né? De fora a fora, essa Mona que passa no Goulart de Andrade, essa também eu vi lá na Val Show, sentada na barra, que a Val Shows tinha uma barra, né? Aí tinha a Mona sentada, tinha mesinhas, né? Aqueles azulejos marrom que eu nunca esqueci na minha vida. E cortou a cara da vovózona, gente do céu. Pra vocês verem, ela era do bafão. Ademais, ela contava, né, que ela tinha tido um acidente e levava platino na panturrilha, né? Platino. E ela passava muita dor, e ela sempre estava tomando aquelas injeções de Voltaren, né? Para aliviar a dor e tudo isso. Mas não era só ir na panturrilha, não. Ela tinha comprometido toda a coluna vertebral e muita coisa. Eu acho que essa Mona entrou num babado de atraque muito forte. Ela nunca explicou, tá? Ela nunca explicou por quê. Porque de todo esse acidente, ela só falou que tinha sofrido um acidente. Mas claro, quando você via aquela marca de navalha na cara dela, cortada de fora a fora, aquela cicatriz, hombre, óbvio que foi quem fez. Outra trans, né? É babado, gente. Isso foi babado de rua, né? Ela nunca quis contar, né? Mas a gente deduz. O da navalhada, assim que a gente sabia, né? Que foi outra trans que fez. Mas o da panturrilha, o platino que ela levava, aquelas injeções de Voltaren que ela tomava, ela nunca quis falar o porquê desse acidente que comprometeu até a coluna dela. E a vovózona já estava muito cansada, ela já não aguentava mais, né?
todos aqueles atraques, todos aqueles babados de rua, porque sabe como são as trans brasileiras, né? Um babado. E o maior sonho da vovózona era voltar para Montevidéu, lá para a capital do Paraguai, né? A terra dela. Porque ela estava muito cansada, né? Depois de tantos anos trabalhando na casa de cafetina, né? Dessa Mona Boy, do Carlos. E a cafetina, gente, a gerente da cafetina, ela é a segunda cafetina. Porque quando não está a cafetina, gente, ela controla a rua, ela tem que controlar os pontos, ela tem que controlar a casa. Se acontece qualquer babado, qualquer crime, ela tem que dar a cara até assumir ela mesma o próprio para isso. Elas são muito bem pagas, as de hoje. Porque na minha época, dos anos 80, gerente era mais para moradia, um prato de comida, ganhava um salário, mas não era grande coisa não, tá? As de hoje, sim. As de hoje ganha plástica, operação plástica, ganha de tudo, joias, muito dinheiro, um bom salário, bem remuneradas, mas ela tem que levar tudo. A casa, os pontos, a contagem, tudo, tudo, tudo. É como a Gigi Caolho, né, que levava praticamente toda a casa da Caetana, a contabilidade, a rua também, né? Porque a Caetana, claro, a casa de cafetinagem que ela sempre teve, que a Caetana também foi cafetina, Andréa de Maio também tinha a gerente dela, todas têm uma gerente, porque a cafetina sozinha não pode. Porque ela tem que viajar, ela tem que sair, ela tem que buscar filhinhas, né? Ela tem que buscar, mais filhinhas para a rede delas, né? Então, a cafetina está muito ocupada e a gerente é a que toma toda a parte da cafetinagem. Para isso, elas são muito bem pagas de hoje. Da minha época, era por um prato de comida, moradia, um salário. Era bem assim, tá? As de hoje não, as de hoje ganha muito dinheiro, ganha plástica, ganha tudo. E a vovózona, gente, era o maior desejo dela, era voltar, né? Lá para a capital dela, no país dela, né? Para o Paraguai, né? Por quê? Porque ela já não aguentava mais. E depois ela ficou pensando, né? E ela teve até a razão nesse aspecto, né? Eu lutei toda a minha vida confrontando, fazendo PG. Não compensou, não. Não compensou. Eu mais tive prejuízo do que ganhei. Eu acho que ela caiu na realidade, né? Porque, claro, vocês têm que levar em conta uma coisa. A vovózona, gente, ela já tinha 50 anos. 50 anos em 2004. Olha só. A minha filha nasceu em 2004. Eu lembro perfeitamente de quando eu estava na Suécia, em Estocolmo. Então, se 2004 ela já tinha 50 cumprido, 50. Gente, se ela estiver viva, eu não sei, tá, pessoal? Não sei se está viva, tá? Não sei também se ela conseguiu realizar o sonho dela de voltar para o Paraguai, né? Eu acho que sim, eu acho que ela voltou para Montevidéu. Se ela estiver viva, ela sabe perfeitamente que a história que estou contando é totalmente real. E contada por, não uma, várias monas que conviveram com ela e conheceu ela. E se ela tinha 50 anos, hoje, se ela está viva, seguramente ela está com mais de 70 anos, 70 e tantos. Eu acho que deve estar viva sim, tá? Espero que ela tenha conseguido o sonho dela, que era voltar para o Paraguai, né? Mas tem um problema, pessoal. Não é tão simples assim que você é gerente da casa de uma cafetina, né? Ainda mais. O Carlos, ele era muito rígido, tá? Essa Mona Boy, esse gay, muito rígido em muitas questões. E cuidado, você não pode simplesmente sair da casa da cafetina e dizer vou embora. Não, cuidado, não é tão fácil assim. É fácil para você entrar, mas para você sair já é mais complicado. Tá? E principalmente se alguém tenta levar alguma das filhinhas ou alguém da casa de uma cafetina. É babado. E, no entanto, a Bruninha foi viver na casa do Carlos. E quem estava lá? A vovózona como gerente, justamente a que ela trouxe lá para o Rio Grande do Sul para viver. Então, claro, aproveitou, as duas fugiram, gente. Olha o bafão, gente. Fugiram, gente. Fugiram lá pro Rio Grande do Sul, as duas, né? A Bruninha e a vovózona, né? Desde então, não se soube mais da vovózona, né?
A Bruna, me parece, porque a Bruna também estava sendo explorada, tá, gente? A Bruninha estava sendo muito explorada, por isso que ela fugiu também, né? Mas é uma pena, né, que a Bruninha, ela morreu muito jovem, né? Ela morreu muito jovem. Dizem as meninas, né, que ela morreu de doenças e tudo isso, né? E estava só com 19 anos. E a Bruna começou com 16 anos, de 15 para 16 anos, olha só. Porque se vocês crê que na Casa das Cafetinas só vai gente maior de idade, não, gente, não se equivoquem, não se equivoquem. Vai muitas menores de idade. Na Casa de Cafetina, elas entram com 14 anos, com 13, 14, 15. É como na minha época, né? Porque a Casa da Caetana estava cheia de menor, cheia de menor. Tinha meninas aí de 12 anos, tinha meninas de 13 já com silicone, 14, 15, 16 e tudo cafetinada pela Caetana, cafetinada por Andreia, cafetinada por todas, né? Essas meninas jovem. Jovem com uma idade, vamos, de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Sabe? Sueli Scala, a mesma coisa. Olha, eu tenho várias amigas minhas que hoje têm entre 45, 48, 49 anos que foram para a casa da Sueli Scala com 13 anos. E elas falam para mim, o Estrela, eu cheguei com 13 anos. Meus pais não me puseram para fora de casa, fui eu que fugi da minha casa, né? Porque é aquela coisa, né? Alguma discussão, falava coisa, você não pode atuar dessa forma que você é homem, então elas fogem, né? Muitas fugiram, tá, gente? Não foi posta para fora, não. Vamos quebrar esse mito já de uma vez que elas são postas para fora, que nem todas são postas para fora. Tá? Uns 50 a 60% foi embora pelas próprias pernas fugida. E a família nem se importou, gente. Por quê? Porque já se tratava de homossexualismo, transexualismo, então eles nem se importaram. Incluso, vou dizer uma coisa muito séria. Há muita trans que foi embora de casa, fugiu de casa, morreram e até os dias de hoje a família não sabe que está morta. Incrível, né? Por quê? Porque a família nunca se interessou, a família nunca gostou, nunca foi a favor da transexualidade, sempre foram transfóbicos, tudo isso. Então a menina fugiu. Não que eles puseram para fora, ela fugiu. E foi parar na casa de uma cafetina, e muitas delas já estão até mortas, e a família nem sabe que morreram, gente. Para vocês terem noção disso, hein? Olha o babado. E o vídeo da vovózona, pessoal, é isso. Eu trouxe para vocês conhecerem, saberem. E esse é o vídeo da vovózona Rafaela Bustamante, a paraguaia, que era muito importante vocês conhecerem. Inclusive eu posto uma foto dela, a verdadeira original, que é a capa do vídeo, é ela também, tá? Para vocês saberem quem foi Rafaela Bustamante, a vovózona. Assim que, meus amores, um beijo, um cheiro, fique com Deus e até o próximo. Mua.